Capítulo 10. Continuação do segundo código da felicidade. A solidão é tóxica. Marco Polo comentou que tanto o pensamento dialético ou lógico, quanto o pensamento antidialético ou imaginário tem natureza virtual, mas o antidialético é o mais complexo, rebelde, flexível e multiangular dos pensamentos conscientes. Ele deveria ser exercitado para explorarmos quem amamos, pois nos leva a abraçar, a ser generosos, solidários, compreensivos, tolerantes. Mas somos especialistas em usar o pensamento mais pobre nas relações sociais, o dialético ou lógico. Por isso, apontamos falhas, criticamos, somos intolerantes, impulsivos, cartesianos. A educação mundial evoluiu sem conhecer os tipos de pensamento, sua natureza e suas armadilhas. Guerras, violências, atrocidades, discriminação eram fomentadas pela utilização errada dos pensamentos. Marco Polo afirmou que as pessoas achavam que o problema era a falta de ética, da qualidade dos professores, da falta de cultura, mas na verdade o câncer era mais profundo. Diante de toda essa exposição, Peter, um astrofísico famoso, comentou perplexo: "Sou especialista em teoria da relatividade. Entender a natureza da consciência, da mente do observador e do objeto observado, coloca em xeque nosso processo de produção científica." Einstein muito provavelmente desconhecia a ideia que um cientista estava próximo e, ao mesmo tempo, infinitamente distante do seu objeto de estudo. Mas ele teve uma mente brilhante, porque intuitivamente libertou o pensamento antidialético. Por isso, via-se sentado num raio de luz e observava o que acontecia com o tempo e com o espaço. Parecia um louco, mas foi extremamente criativo. Em seguida, Peter fez um questionamento que deixou muitos perturbados. Nas relações sociais, entendi que há um antiespaço entre mim e meus filhos, entre mim e minha esposa. Por isso devo desinflar meu ego, me esvaziar de mim para entendê-los. Caso contrário, vou julgá-los e condená-los baseado em mim mesmo. Vou me tornar um anti-empático, inumano, com milhões de pais e maridos. Mas seguiu-me uma dúvida. Na física quântica, há pesquisas que demonstram que o observador interfere na experiência concreta. Um elétron, quando bombardeado em determinados sítios, pode mudar sua trajetória apenas pela observação do observador. Como é possível o pensamento virtual mudar a trajetória do elétron, que é real? O debate entrou em camadas inimagináveis. E agora, Marco Polo? Pensaram muitos, mas ele sabia a resposta. Excelente questão. O pensamento é virtual, mas a emoção é real, concreta. A mente do Homo sapiens é um sofisticadíssimo binômio virtual-real. O eu está nesse limbo. Ele é tanto virtual quanto real. O pensamento consciente é virtual, mas o emocional é real. O pensamento é o veículo da emoção. Quem muda a trajetória do elétron não é o pensamento virtual, mas a emoção substancial veiculada por ele. Pensar no futuro não gera desgaste do cérebro, mas quando a emoção está envolvida, se há tensão, angústia, esgota-se o cérebro. Então, o que nos destrói é a carga emocional envolvida nos pensamentos discriminatórios, nos ataques de ciúmes, na raiva, nas ofensas? Questionou o Dr. Alberto. Sempre, afirmou Marco Polo. Centenas de milhões de pessoas poderiam ter ataques de pânico, a sensação súbita de que vão desmaiar ou morrer, pois produzem pensamentos ligados à morte. No entanto, não têm. Por quê? Por várias causas. Porque o cérebro não está estressado, porque o gatilho dos neurotransmissores não é disparado, porque não está presente a síndrome do predador-vítima e, portanto, não há crédito emocional. Se você pensar que alguém está apontando uma arma para você neste momento e não der crédito emocional a esse pensamento, ele será estéril. Mas se der crédito emocional, seu cérebro terá uma crise de ansiedade e entrará em estado de alerta máximo.
Nesse exato momento, um homem trajando um longo blazer preto apontava uma arma oculta para Marco Polo. Estava usando um seniciador. Iria dispará-la, mas, ao ouvir essas palavras, ficou ofegante. Pensou ter sido identificado. Teve uma crise de estresse e recolheu a arma, preocupado. Marco Polo, no entanto, não tinha a mínima noção do perigo que estava correndo. O pensamento, por ser virtual, viaja no tempo? Indagou Jonathan, um físico que trabalhava num dos maiores laboratórios de aceleração de partículas do mundo. Em minha opinião, o pensamento viaja no tempo, mas na esfera da virtualidade, explicou o psiquiatra. O pensamento e, por extensão, a consciência humana rompem os parâmetros do tempo. Não estão sujeitos às leis da física. Se não fosse assim, você não criaria personagens em segundo, nem aceleraria ou desaceleraria seus pensamentos a seu bem-prazer. Mas a emoção está sujeita às leis da física? Questionou Jonathan novamente. Está. O pensamento é atemporal. Todavia, a emoção é temporal. Está circunscrita ao presente. Você muda o pensamento como quiser, mas não muda a emoção como desejar. Se isso fosse possível, os psiquiatras e psicólogos ficariam desempregados do dia para a noite. O eu seria plenamente autor de sua história emocional. Todo ser humano ordenaria a própria emoção a ser feliz, alegre, tranquila, e ela obedeceria. Ninguém precisaria treinar os códigos da felicidade. Interessante, a equação razão-emoção, que nos torna uma espécie inteligente, é mais complexa do que imagina a nossa vã ciência. E a máquina do tempo? Indagou Peter, o astrofísico. Desculpe, esta não é minha seara, nem é o foco deste segundo código da felicidade. Mas já pensei nisso. Em minha opinião, se na física quântica os pensamentos conseguem transmutar a emoção para mudar a trajetória de um elétron, em tese é possível haver o teletransporte e, quem sabe, uma viagem no tempo. Mas isso é ficção científica. Vamos voltar para a nossa aula. Eu já viajei na máquina do tempo, afirmou o simpático Oscar sem titubear. Sophie olhou para ele e lhe recomendou num sussurro: seja discreto. É verdade, doutora, você nunca viajou porque nunca teve um surto. Nós, os que surtamos, fomos mais longe que Einstein. Ou ele surtou também, disse Oscar, dando risada de si mesmo. Algumas pessoas, ao ouvirem o que ele disse, relaxaram. Diante de toda essa exposição, Michel, o neurocientista ateu engraçadíssimo, comentou: os físicos estão dominando esta aula. Eles me perturbaram, mas pelo que entendi, todo ser humano é um ser solitário. Porém, os cientistas são muito mais. E os mais criativos entre eles não são os mais inteligentes, e sim os que mais desenvolvem ansiedade para explorar o mundo. Os humanistas, os ambientalistas, os pacifistas têm também uma solidão da consciência virtual exaltada. São inquietos, querem ajudar a humanidade, o planeta, a natureza, afirmou o intelectual do Vaticano, Dr. Alberto. Eles entenderam esse complexo fenômeno. Sem a solidão da consciência virtual, não haveria empatia, não existiria o segundo código da felicidade. Não teríamos ânimo para nos importarmos com as dores e necessidades dos outros. Seríamos frios como os computadores. Diante disso, Marco Polo concluiu: há pessoas que se isolam para fins místicos, como os monges. Esse isolamento pode ser saudável, se for temporário e não radical. Há outros que se isolam porque sofreram bullying, abuso, ou porque são tímidas, fóbicas sociais, depressivas ou vítimas de baixíssima autoestima. Toda pessoa que sofre deveria abrir a boca, falar, bradar, comentar seu caos, sem medo e sem cobranças. O isolamento social é doentio, torna mais difícil para o eu gerir a emoção, reeditar as janelas killers, dialogar, sonhar, se reinventar, trabalhar em grupo, colecionar amigos.
E Sofia completou a conclusão de Marco Polo. Por outro lado, há pessoas que querem ser hipersociáveis, tal como milhões de jovens plugados nas redes sociais. São hiperinquietas, querem ser amigas de todo mundo, desejam ser o centro das atenções sociais. Quando os amigos não dão likes, se angustiam, são neuróticas, no fundo se autoabandonaram. Todos os extremos em psicologia tendem a ser doentios. Em lágrimas, Giulio, o estudante de turismo da Itália, confessou: "Eu não consigo ficar a sós comigo por meia hora sem usar o celular. Eu também detesto a minha própria companhia. Não sei me interiorizar. Se fico 5 minutos sem atividade, eu já grito para meus pais. Não tem nada para fazer nesta casa", afirmou Débora, uma jovem de 15 anos que morava em Jerusalém. "Não aguento mais esse tédio." Comovido, Marco Polo pensou e depois sugeriu: "Deem um abraço em vocês mesmos e fiquem abraçados. Digam: eu o estresso, esqueço de você, lhe causo muitos problemas, mas prometo que de hoje em diante aprenderei a ter um caso de amor comigo mesmo. Treinarei ser profundamente apaixonado por mim." Todos aplaudiram e deram risadas, inclusive milhões que assistiam ao vivo. Muitos deles estavam no limite. "Precisamos desenvolver o código da empatia", bradou Marco Polo. "Mas em primeiro lugar, precisamos ser empáticos conosco, ser mais tolerantes com as nossas falhas, ser menos exigentes. Só uma pessoa relaxada e feliz pode contribuir para que os outros também sejam felizes. Uma vez que forem empáticos consigo, sejam com seus verdadeiros amigos. Assim, eles devolverão sua empatia, consolarão vocês, a abraçarão, a apoiarão. Não se iludam com as redes sociais. Se tiverem um número de amigos reais que consigam contar com os dedos de uma mão, deem-se por satisfeitos." "Mas conviver com o ser humano é frustrante", afirmou Mila, uma professora de artes da Grécia. "Porém, é melhor conviver com pessoas frustrantes do que conviver com os vampiros que criamos na nossa mente quando nos isolamos. Aqueles podem nos decepcionar, mas este pode nos fazer sangrar a emoção." E era uma realidade. Os predadores mais vorazes eram os criados por nós mesmos. Marco Polo continuou: "Só é empático quem rompe o cárcere do individualismo e sente minimamente a dor do outro, ainda que a partir de si mesmo. Só é empático quem é capaz de chorar ou se emocionar pelos próprios filhos, alunos, pelo parceiro ou pela parceira. Só é empático quem rompe o presídio do egocentrismo e enxerga o invisível. Você se emociona com a dor dos outros? Como a consciência virtual, vivemos na bolha de nosso egoísmo. Não enxergamos a dor dos outros, só a nossa. Somos superficiais, não penetramos em camadas mais profundas da mente de quem está próximo. Só nos emocionamos quando estamos no limite, quando morre quem amamos, quando entra em falência quem nos é caro, quando vemos suas feridas expostas, quando atravessamos o caos. Eu fui uma dessas pessoas, afirmou de forma transparente Marco Polo. As pessoas não conseguiam acreditar no que ouviam, ficaram congeladas com essas palavras. Ele ainda teve a coragem de dizer: muitos intelectuais frequentemente não sabem chorar, nem se emocionar. Psiquiatras e psicólogos são treinados para lidar com a dor dos outros, manter distância, mas não pouco de nós se psicoadaptam às mazelas dos outros. Saber proteger a emoção, esvaziar nosso ego e interpretar de forma distante os conflitos dos outros não deveria nos transformar em seres humanos frios, secos, insensíveis. Mas não poucos de nós asfixiam a própria sensibilidade. Tornamo-nos máquinas de resolver problemas. Desumanizamo-nos, inclusive diante das pessoas que nos são mais caras. Não sabemos brincar, relaxar, segredar erros, confessar derrotas, falar de nossas necessidades, penetrar no fundo de quem amamos. E depois de uma pausa confessou: eu não consegui perceber as dores do meu filho. Marco Polo voltou a fazer uma pausa.
estava emocionado. O que nos transforma em seres humanos não são nossas teorias, seja a psicanalítica, a comportamental, a cognitiva, a existencial, a multifocal, nem são os nossos títulos ou a nossa cultura acadêmica. São nossas emoções, são nossas lágrimas. Fez outra pausa. Só consegui chorar pelo meu filho quando ele adoeceu visivelmente. Não vi as dores cálidas e silenciosas que o sequestravam, porque não fui empático o suficiente. Só me angustiei quando Luke desenvolveu uma grave depressão e uma dependência química. As lágrimas atrapalhavam sua fala. Após alguns segundos, ainda com a voz embargada, completou: Hoje eu choro pelo meu filho, choro porque quero vê-lo feliz. Choro porque quero vê-lo romper seu cárcere mental. Eu perdi minha esposa, Ana, de forma trágica. Chorei a sua perda e me superei. Mas hoje choro porque não quero perder meu único filho. Choro também pelos meus erros. Sou um psiquiatra que está aprendendo a chorar. Choro porque, embora seja um intelectual, descobri que não sou autossuficiente. Sou um pai carente. Muitos médicos, juízes, promotores, executivos, engenheiros das mais diferentes origens, seja asiática, europeia, norte-americana, latina ou africana, que nunca choraram ou que raramente o faziam, se emocionaram com as palavras de Marco Polo. Descobriram que as atrizes principais do teatro do rosto, as lágrimas, eram fundamentais para nos fazerem encenar a mais importante peça da vida, a de sermos apenas seres humanos. Quem tem medo das próprias lágrimas tem medo de ser um ser humano. Ninguém imaginaria que Marco Polo, um pensador reconhecido no mundo todo, fosse capaz de rasgar sua história publicamente. Choro não porque seja depressivo, choro não porque seja autopunitivo, choro porque dilatei minha emoção, expandi minha sensibilidade, porque me tornei mais humano depois das minhas inenarráveis perdas. Todos estavam sem fôlego ao ouvir as palavras de Marco Polo. Mais de 100 milhões de pessoas ao redor do planeta o estavam vendo e ouvindo desnudar-se honestamente. Se tivesse vivido os códigos de gestão da emoção para ter uma felicidade inteligente e uma saúde emocional e social rica, tudo teria sido mais fácil, disse ainda Marco Polo. Teria desinflado meu ego, procurado sair da minha bolha virtual e me colocado no lugar do meu filho. Teria enxergado o invisível antes que ele eclodisse. Vocês enxergam? Teria explorado o planeta da emoção de Lucas. Teria perguntado: que lágrimas você derramou e nunca me contou? Vocês exploram seus filhos, seu cônjuge, seus alunos? Somos hipócritas. É fácil julgar, apontar falhas. E depois de enxugar as lágrimas do rosto com as mãos, terminou sua exposição com estas palavras. O próprio autor dos códigos que estamos estudando disse no Sermão da Montanha, ousadamente: não julguem para não serem julgados. A medida que usarem para julgar será a mesma usada para julgá-los. Que sabedoria! Mas quem as ouve? Somos juízes rígidos de quem amamos, mas tolerantes com as nossas loucuras. O carpinteiro da emoção também recomendou: dê a outra face mas nós somos viciados em reagir pelo fenômeno bateu-levou, ação-reação. Autoritários, queremos consertar erros e não formar pensadores. Se tivesse aprendido a dar a outra face, teria indagado diante da rebeldia de meu filho. Que pesadelos, dramas, bullying você sofreu, meu filho? Onde o papai errou com você e não soube? O que posso fazer para torná-lo mais feliz? E depois de dar um profundo suspiro, fitou a plateia e confessou: muitos me aplaudem em diversas nações, mas sinceramente eu desconheci os códigos que estou analisando. Faltou-me vivê-los, sobretudo com as pessoas mais importantes. Sofia se aproximou de Marco Polo e o abraçou, tentando consolá-lo. Seus amigos fizeram o mesmo. O professor de psiquiatria canadense, Dr. Davison, que havia feito algumas intervenções, se aproximou de Marco Polo e, emocionado, também se abriu. Há 2 dias peguei um voo de Toronto para conhecer você, Dr. Marco Polo.
Queria ver de perto quem era o psiquiatra que estava causando tanto impacto social. Alegrei-me porque nós, psiquiatras, vivemos enclausurados em nossas universidades, hospitais e consultórios. Ser um psiquiatra social é vital. Queria estar aqui para conhecer técnicas, para dar aulas vibrantes, para escrever livros brilhantes, para me comunicar melhor. Mas saio daqui desnudado diante de mim mesmo. Não sei o que dizer. Vivo isolado em minha bolha virtual. Também não sou empático. Consigo levar meus pacientes a construírem pontes, mas as minhas pontes para os meus 2 filhos estão dilaceradas. Sou extremamente crítico, julgador, implacável. Obrigado, obrigado. De repente, outro participante mais sombrio, trajando blazer preto, tal qual o que queria assassinar Marco Polo, na surdina, se aproximou e falou aos berros. Você atirou em mim! Você me atingiu, Marco Polo! Todos se assustaram com seus gritos, parecia estar tendo um surto psicótico. Eu? Como assim? Indagou o psiquiatra. Um homem que estava a seu lado tentou acalmá-lo. Não me toque, disse ele. Em seguida se explicou, mas ainda falando alto. Você atirou um torpedo em minha emoção. Fiquei sem fôlego. Suas palavras... Não conseguiu completar, mas queria dizer, o salvaram. Esse misterioso personagem também estava lá para assassinar Marco Polo, mas ao vê-lo se expor daquele jeito, ficou desarmado. Ele também era um destruidor de pontes, não um construtor. Ninguém entendeu nada. Depois de terminado o debate, Oscar chegou perto de Sofia e a advertiu. Não gostei desse último cara. Por quê? Eu conheço o maluco. Esse cara é perigoso. E tinha outro igual a ele. 2 iguais? Perguntou Sofia, desconfiada e temerosa. Logo que desceram a montanha, os 2 criminosos receberam um telefonema. Assassinaram Marco Polo? Houve um silêncio e depois a negativa. Não conseguimos. Mas por quê? Perguntou a outra voz num ataque de raiva. Porque ele atirou em nós primeiro. Como assim? Eles explicaram os fatos e a sentença foi implacável. Vocês estão fora da organização, serão eliminados. Rapidamente saíram de cena, tornaram-se fugitivos da misteriosa organização criminosa que queria silenciar o pensador. Dificilmente viveriam. E assim, Marco Polo terminou a exposição de mais um intrigante e complexo código. Muitos ficaram conscientes de que teriam que estudar 10 vezes tudo o que foi falado para assimilá-lo minimamente. Haviam entendido apenas os fenômenos mais evidentes, que era melhor ser um ser social do que viver isolado e que era melhor ser motivado pela ansiedade vital que nos impulsiona a explorar o mundo do que ser vitimado pela ansiedade doentia que nutre os fantasmas mentais que nos assombram. De fato, o isolamento em tese não é saudável, mas para Marco Polo era recomendável. Para sua proteção seria melhor se esconder.